me incomoda é ainda essa ideia de que cultura é algo que se deva acessar, né? Muito ainda a ideia dessa cultura hegemônica, que cultura é ir ao museu, ou cultura é ir a uma peça de teatro, ou cultura é tudo, né? Cultura é a produção humana. Ao mesmo tempo que patrimônio cultural, a expressão em si, ela abraça a produção humana, ainda existe muito essa ideia de que as pessoas têm que acessar a cultura. E não, a cultura está em todos os lugares. Que não é fechado, quadrado, eu diria até que careta. Principalmente porque a Valéria, ela fala uma coisa muito legal a respeito da cultura, de que ela está em movimento. Tem aquilo que eu falei antes, daquilo que fica estático e que perdura por anos, mas tem essa coisa do que está em movimento, que está em constante transformação. Então isso o professor tem que ter em mente também. Se eu fosse falar, né, com professores sobre patrimônio cultural, eu ia falar, olhe para os seus alunos, né? Qual é a produção cultural com a qual eles convivem? Existe uma produção cultural dentro da sua comunidade. Então, se o professor ele realmente não se colocar no lugar desse aluno, não vai ter conexão. Uma aula, por exemplo, de patrimônio cultural não vai funcionar. Então, se você também não aproxima, fica bem mais difícil, assim. Porque o aluno, ele tem o patrimônio também. Pode não estar consciente que aquilo é um patrimônio para ele e que ele dialoga muitas vezes no espaço que ele está. Mas ele tem também. O que é memória para eles? O que é patrimônio? O que é tradição? Acho que a partir da tradição, às vezes, a palavra patrimônio dá uma ideia de uma coisa muito, né, uma coisa meio fora da realidade cotidiana, mas de repente a tradição que se tem, a minha avó contava a história embaixo da árvore. Isso é uma tradição. O que é tradição? Acho que a partir da ideia de tradição e entre os alunos. O que os alunos entendem que é tradição na vida deles. Isso é uma forma, acho que, de preparar uma aula de patrimônio, partindo da realidade. Então é uma mistura, acaba mesclando a vivência com aquela teoria e sai uma outra coisa. Às vezes você está na cabeça ali que vai sair uma coisa, quando você vê, se transforma em outra coisa justamente porque esbarra dentro da sua subjetividade. E o educador, ele tem que estar disposto a isso, assim. E quando a gente é adulto, tem uma distância de quereres, assim, né? Muito grande. Porque a gente já tem tudo formado, todos os nossos conceitos, todas as nossas ideias, e eles estão num processo de formação e eles estão construindo esses desejos e esses quereres, né? E aí quando você vivencia, você entende, você se identifica. E eles podem pesquisar mais, aprofundar a pesquisa em algum patrimônio que eles escolham e talvez, me surgiu agora, assim, criar cartões postais daqueles patrimônios que eles acham que poderiam existir. Né? Então, a festa do bairro, que acontece todo ano, deveria ser um patrimônio. Como que você faz um cartão postal dessa festa para mandar para os alunos de outra escola? Olha que legal essa ideia, gostei. O que é mais importante para mim, assim? O que me interessa, do que eu gosto, né? Que seria, de repente, para eu deixar um legado materialmente desse patrimônio, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, eu acho que o que mais importa para mim são minhas ideias, o que eu penso, o que eu acredito. Falei, cara, eu deveria escrever um livro futuramente. Se de repente eu morrer, vai ficar um patrimônio ali, aquilo que importa, aquilo que interessa, né, para cada um.